Olá, tudo bem? Nessa aula nós iremos resolver algumas atividades sobre potenciação, revendo algumas propriedades sobre este conteúdo. Vamos lá, então? Nessa primeira questão, nós temos aqui pedindo para calcular, algumas potenciações. Menos 3 elevado ao cubo. Menos 3 elevado ao cubo. 3 é um número natural. Então, fica muito mais tranquilo de resolver, né? Então, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. A nossa base multiplicando 3 vezes, que é o número do expoente aqui. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Percebam, então, que nós temos um resultado aqui, um número negativo. Então, nós temos uma regrinha aqui. Quando nossa base for negativa e o expoente for um número ímpar, o resultado sempre será um número negativo. Se a base for um número negativo e o expoente for um número par, o resultado será um número negativo, positivo. Por exemplo, se ao invés de ser menos 3 elevado a 3, nós tivermos menos 3 elevado ao quadrado, nós teríamos menos 3 vezes menos 3, que seria 3 vezes 3, 9, menos com menos, mais. Menos vezes menos, mais. Então, percebam que foi um número positivo. A base era negativa, porém, o expoente, um número par. Então, o resultado seria, então, será sempre um número positivo. Aqui na letra B, nós temos 1 elevado à potência 7. Então, 1 elevado a qualquer potência será sempre igual a 1. Então, 1 elevado à sétima, 1. Na letra C, nós temos uma fração elevada a um expoente natural. Então, nesse caso, nós elevamos o numerador a esse expoente e elevamos também o denominador a esse mesmo expoente. 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Menos 5 elevado a zero. Todo número, com exceção do zero, elevado a zero é igual a 1. Então, nesse caso aqui, nós temos menos 5 elevado a 1. Como o menos ele não vem entre parênteses juntamente com o 5, eu deduzo que o que está sendo elevado a zero aqui é somente o número 5. Então, eu vou fazer assim, menos 5 elevado a zero é 1. Então, o resultado será menos 1. Sempre que eu tiver um menos aqui, então vamos supor que eu tivesse menos 5, entre parênteses, elevado a zero, eu elevo o menos 5 a zero. Então, menos 5 elevado a zero é 1. Qualquer número negativo, positivo, elevado a zero é 1, com exceção do zero, é claro. Mas, se ele vem antes, por exemplo, eu tenho menos 2 elevado ao quadrado, eu elevo o menos 2. Então, seria menos 2 vezes menos 2, que vai ser 4 positivo. Porém, se eu tiver menos 2 elevado ao quadrado, eu vou repetir o menos e elevar o 2. 2 ao quadrado é 4. Então, quando não temos os parênteses aqui, nós pressupomos que somente o número está sendo elevado ao expoente, tá? Na letra E, nós temos o seguinte, 3 elevado a menos 1.
nós temos aqui um expoente menos 1, um expoente negativo. Então, para que o expoente fique positivo, para que ele mude esse sinal dele, eu inverto a base. A minha base aqui é 3. O inverso de 3 é 1/3. Se eu inverto a base, o sinal do meu expoente muda, ele fica positivo nesse caso aqui. 1. 1 elevado a 1, 3 elevado a 1, que é 1/3. Continuando, então, nossa resolução, nós temos o seguinte. Nós temos 1/3 elevado a menos 2. Então, nós vamos transformar esse expoente aqui em positivo. Para isso, nós invertemos a base. O inverso de 1/3 é 3. Nem precisaria colocar entre parênteses, né? 3 elevado ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Agora nós temos um expoente fracionário, né? Nós temos uma fração no expoente. Quando nós temos uma fração no expoente, nós transformamos essa potenciação em uma radiciação, onde vai acontecer o seguinte: a minha base vai ser o radicando. O denominador aqui do meu expoente vai ser o índice. E o numerador vai ser o expoente aqui do meu radicando. Então, eu tenho raiz cúbica de 8 elevado a 1. 8 elevado a 1 é 8. Então, vamos resolver essa radiciação aqui. Vamos fatorar o número 8. Dividindo por 2, fica 4. Por 2, fica 2. Por 2, fica 1. Então, eu tenho 2 elevado ao cubo. Então, aqui, olha, 2 elevado ao cubo. Como o expoente aqui é igual ao índice, eu posso extrair o 2 de dentro do radical. Então, vai ficar 2. Agora, eu tenho 64 elevado a menos 1/4. Então, vamos primeiramente colocar esse expoente, vamos deixá-lo positivo. Para que ele mude o sinal, eu preciso inverter a base. O inverso de 64 é 1 sobre 64. Já que eu inverti a base, então o meu expoente vai mudar o sinal. Ele era negativo, então ele passa a ser positivo. Agora, já que o meu expoente é um número fracionário, eu vou transformar isso aqui em radiciação, onde o meu radicando vai ser o que era a base. A base passa a ser o radicando. O meu denominador aqui passa a ser o índice. E aqui o numerador passa a ser o expoente aqui. No caso 1, nós sabemos que não vai influenciar, não vai fazer diferença em 1 sobre 64. O que nós temos aqui, então? É o mesmo que o quê? Raiz quarta de 1 sobre raiz quarta de 64. Raiz quarta de 1, com qualquer índice de 1 será 1. Então, nós temos 1 sobre raiz quarta de 64. Vamos fatorar o número 64. Dividido por 2, nós temos 32. Dividido por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Nós temos 2 6 vezes. 2 elevado à sexta. Como o nosso expoente aqui, o nosso índice, aliás, é 4, vamos colocar esse 2 à sexta como 2 à quarta vezes 2 ao quadrado, para que a gente possa retirar aqui de dentro do radical, ok?
Então, 2 à quarta vezes 2 ao quadrado. Isso aqui estou aplicando algumas propriedades da radiciação, ok? Então, nós temos 1 sobre... aqui eu posso retirar o 2, né? O 2, retirei ele do radical, ficou raiz quarta de 2 ao quadrado. Porém, aqui eu não encerro o meu cálculo. Por quê? Porque eu tenho radical no denominador. Então, nós vamos racionalizar esse radical, essa fração, o denominador. Então, vamos deixar um número, vamos ter que tirar o radical do denominador. Então, por qual radical, qual número que eu vou ter que multiplicar aqui para que eu retire de dentro, esse 2 de dentro do radical? O expoente dele precisa ser 4. Então, preciso multiplicar aqui por raiz quarta de 2 elevado a 2. 2 elevado ao quadrado. Se eu multiplico no denominador, também preciso multiplicar no numerador. Então, 2 à quarta, 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado. 1 vezes raiz quarta de 2 ao quadrado, raiz quarta de 2 ao quadrado. Aqui eu tenho 2, né? 2 vezes raiz quarta de 2 ao quadrado, raiz quarta de 2 ao quadrado vezes raiz quarta de 2 ao quadrado, ficaria o quê? Raiz quarta de 2 à quarta. Então, eu poderia tirar, ficaria 2. Resolvendo aqui, então, vai ficar raiz quarta de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado eu posso colocar já 4, né? 2 ao quadrado, 4. Sobre 2 vezes 2, 4. Então, o resultado foi esse. Raiz quarta de 4 sobre 4. Nesse caso aqui, nós temos 0,25 elevado a 1 meio, que é igual. Já que eu tenho aqui um expoente fracionário, então eu vou colocar isso aqui no formato de raiz, de radical. 0,25, 2 vai ser o meu índice. Quando o índice é 2, não aparece, então eu tenho raiz quadrada de 0,25. Raiz quadrada de 0,25 é igual a 0,5. Ou eu posso pegar outro caminho, que seria o seguinte: 0,25 é o mesmo que 25 centésimos, que é o mesmo que 1 quarto. Então, eu poderia falar que é 1 quarto elevado a 1 meio. Então, eu teria raiz quadrada de 1 quarto, que é igual a raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 4, que é igual a 1 sobre 2, que é o mesmo, né? 1 sobre 2, 1 meio é o mesmo que 0,5, ok? Agora, classifique em verdadeira V, falsa como F, cada uma das sentenças abaixo. Então, nós vamos aqui aplicar algumas propriedades. 5 ao cubo vezes 5 ao quadrado, percebam que nós temos uma multiplicação com potências de bases iguais. Então, quando nós temos aqui potências de bases iguais, nós conservamos a base e somamos os expoentes. 3 mais 2, que vai ser 5 elevado à quinta. Só que aqui está dizendo 5 elevado à sexta. Então, essa aqui nós podemos afirmar que está falsa. 3 elevado à sexta dividido por 3 ao quadrado, nós temos o quê?
uma divisão de potências com bases iguais. Na divisão de potências com bases iguais, nós conservamos a base e subtraímos os expoentes. 6 menos 4 é igual a 6 menos 2, aliás, né? 6 menos 2, que é igual a 4, 3 elevado à quarta. E aqui está 3 elevado à terceira, que é muito diferente de 3 à quarta, não é o mesmo resultado. Então, eu digo que está falso. Nesse caso aqui, não tem como nós aplicarmos uma propriedade. Por quê? Porque aqui é uma multiplicação de potências com bases diferentes, né? Aqui é 2 e aqui é 3. Então, não posso simplesmente multiplicar aqui 2 vezes 3, 6 elevado à terceira. Não, eu teria que resolver todos. 2 à terceira é quanto? 2 à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. 8 vezes 3 é 24. 24. 6 ao cubo é 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6 nunca que vai ser 24. Então, isso aqui de cara eu posso dizer que é falso. 2 mais 3 elevado à quarta é igual a 2 à quarta mais 3 elevado à quarta? Jamais. Por quê? Se fosse multiplicação, 2 vezes 3 à quarta, eu poderia fazer 2 à quarta vezes 3 à quarta. Nunca posso fazer isso na soma ou na subtração. Então, esse aqui é falso. Nesse caso aqui, nós temos potência de potência. Uma potência elevada a uma outra potência. Então, nesse caso, nós conservamos a base, que é 5, e multiplicamos os expoentes. 2 vezes 3, 6. Então, isso aqui está, desculpem, isso aqui está verdadeiro, ok? Essa é verdadeira. Menos 2 elevado à sexta é igual a 2 elevado à sexta. Lembra que eu comentei com vocês que um número negativo, um número com uma potência de base negativa elevada a um expoente par, o resultado vai ser positivo? Então, se eu tenho menos 2 à sexta, é o mesmo que 2 elevado à sexta. O resultado vai ser positivo, ok? Eu vou fazer 2 vezes 2 6 vezes e o resultado final vai ser positivo. 2 à sexta também é 2 vezes 2, 6 vezes, e o resultado vai ser positivo. Então, eu digo que isso aqui está verdadeiro. Agora, eu tenho aqui 2 elevado à sétima sobre 2 elevado à quinta. Isso aqui eu tenho uma divisão, né? É o mesmo que conservar a base e subtrair os expoentes. 7 menos 5, 2 elevado a 2 ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado também é 4. Por quê? É um número de base negativa, é uma potência de base negativa, porém o expoente par, ele vai ficar positivo. Então, eu posso dizer que isso é verdadeiro. 5 ao quadrado menos 4 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. Nós vamos precisar resolver cada uma dessas potências aqui para saber por quê. Porque não dá para aplicar nenhuma propriedade aqui, tá? Então, 5 ao quadrado, 25. Menos 4 ao quadrado, 16. 16. 25 menos 16 é 9. 3 ao quadrado é 9. Então, o resultado que eu tenho aqui é igual ao que eu tenho de cá. Então, eu digo que essa sentença também é verdadeira. Tudo bem? Até a próxima aula, se Deus quiser.